Olá, meu povo, vamos de leitura. Pegue aí seu chá, sua água, sua garrafinha com água e vamos mergulhar nessas páginas. Venha comigo. Não defendíamos uma seita, facção ou partido político, mas fazíamos parte de uma fundação, nem constituíamos uma organização oficial. Não tínhamos assistência social, não sabíamos onde dormiríamos nem o que comeríamos. Dependíamos das dádivas espontâneas das pessoas e às vezes tomávamos banho em albergues coletivos. Éramos um bando de sonhadores que queriam mudar o mundo, pelo menos o nosso mundo. Todavia, não tínhamos nenhuma garantia se mudaríamos alguma coisa ou se causaríamos mais confusão. Mas eu estava começando a achar a vida adorável, uma experiência sociológica agradável, embora saturada de incógnitas. Algumas pessoas começavam a reconhecer o mestre por meio de noticiário da mídia. Elas interrompiam sua caminhada e sentiam necessidade de contar-lhe seus problemas. Ele as ouvia com prazer. Depois de minutos ou horas escutando-as, encorajava-se e animava-as a fazer escolhas e entender que toda escolha traz frustrações e não apenas ganhos. Aos poucos foi acrescentando mais discípulos. Cada personagem era mais interessante que o outro. As andorinhas estavam aprendendo a bailar num sistema que queria tosar suas asas. Mas aprendíamos a não fazer grandes planos para o futuro. O futuro não nos pertencia, a vida era uma festa. A vida era uma festa, embora o vinho sempre acabasse. Aprendíamos a beijar pessoas idosas e sentir as marcas do tempo. Aprendíamos a prestar atenção nas crianças e nos deliciar com sua ingenuidade. Aprendíamos a conversar com mendigos e percorrer seus incríveis mundos. Padres, freiras, pastores, islâmitas, budistas, suicidas, depressivos, fóbicos. Havia tantas pessoas belas e interessantes no nosso redor, mas elas estavam apenas nas estatísticas sociológicas. Uma sensibilidade que nunca fora trabalhada em minha personalidade começava a me invadir, embora meu egoísmo dominasse. Mas não estivesse morto. Lembrei-me dos filmes de ação a que assistira. Neles sempre morríamos. Inúmeros anônimos, míseros figurantes pelas armas dos policiais, sem que nos dessemos conta de que cada anônimo na vida real possui um mundo indecifrável. Com temores e amores, ousadias e covardias. Para o mestre não havia figurantes na sociedade real. Ele exaltava os miseráveis, chamava-os para serem seus amigos íntimos. Os que viviam à margem do sistema ganharam notoriedade. Quando pensava que minha sensibilidade estava em alta, um figurante passou por minha vida e me fez ver que ela era ainda incipiente. Precisava de muito combustível. Estávamos na Avenida Presidente Kennedy e de repente vimos um jovem de pouco mais de 20 anos, 1,80 m de altura, cabelo crespo, pele escura. Seu nome era Salomão Salles. Tinha gestos estranhos, capazes de cativar a atenção até das crianças. Mexia o pescoço agitadamente, flexionando os músculos trapézios para o lado esquerdo e para o alto. Piscava os olhos várias vezes antes de entrar por uma porta. Dava 3 pulos, pois se não se o fizesse, acreditava que alguém de sua família morreria. Era portador de um grave TOC, transtorno obsessivo compulsivo.
Além de todos esses bizarros rituais compulsivos, o mais engraçado e mais estranho é que Salomão não podia ver um buraco, uma saliência, fosse nas paredes, muros, solo, móveis, que tinha o desejo de enfiar neles o dedo indicador direito. No exato momento em que observávamos, estava agachado, colocando o dedo em vários pequenos orifícios da calçada. Os passantes debochavam dele. Sinceramente, não nos contivemos também. Tentávamos disfarçar nossas risadas, pensávamos ter encontrado alguém com mais transtorno que todos nós, mas o mestre não gostou de nossa reação. Virando a face, ele nos questionou: esse jovem é mais frágil ou mais forte que nós? Qual o preço que paga por expressar seus rituais em público? É um fraco ou é dotado de notável coragem? Não sei quanto a vocês, mas sem dúvida ele é mais forte que eu. Calamo-nos, mas ele continuou: quantas vezes vocês acham que esse jovem se sentiu no centro de um circo que não construiu, como agora? Quantas noites de insônia não teve pensando nas gargalhadas dos andantes? Em quantas situações não foi aprisionado nos currais inumanos do preconceito? E para nos fazer sentir ainda mais o ódio fético, o odor fético de nossa discriminação, concluiu: a crítica fere uma pessoa, o preconceito anula-a. Sempre que analisava o psique dos outros, tirava nossa roupa, deixava-nos nu. Descobri que mesmo pessoas como eu, que sempre defenderam os direitos humanos, são grosseiramente preconceituosas em algumas áreas, ainda que essa bárbare se manifeste sutilmente, num sorriso disfarçado ou numa silenciosa reação de indiferença. Somos piores que os vampiros, matamos sem extrair o sangue. Se quiserem vender o sonho da solidariedade, terão de aprender a enxergar as lágrimas nunca choradas, as angústias nunca verbalizadas, os temores que nunca contraíram os músculos da face. Os que não desenvolvem tal características terão traços de psicopatia, ainda que vivam em ambientes insuspeitos, como os templos das universidades ou os templos empresariais, políticos e religiosos. Pressionaram, feriram, constrangeram, sem sentir a dor dos outros. Vocês fazem parte dessa estirpe? Nos indagou. Tentei puxar o ar profundamente para ver se oxigenava meu intelecto. Teria eu traços de psicopatia? Os psicopatas clássicos são facilmente perceptíveis, mas os que têm traços sutis de psicopatia podem disfarçar sua insensibilidade até por trás de seus títulos acadêmicos, sua ética ou sua espiritualidade. Eu disfarçava. Nunca procurei meu filho e lhe perguntei quais eram seus temores ou suas mais marcantes frustrações. Impus regras para João Marcos, lhe apontei erros, mas jamais vendi sonhos de que sou um ser humano que precisa conhecê-lo e precisa ser amado por ele. Nunca procurei um aluno que expressasse um ar de tristeza, irritabilidade ou indiferença. Jamais dei o ombro para um professor desabafar. Para mim, os professores eram técnicos e não pessoas. Eles tiravam licença médica e eu nunca os procurava. Meu débil estilo de vida se voltou para mim como um bumerangue. Quando eu pensava em desistir da vida, meu cálice emocional também se tornou invisível para meus colegas e alunos. Um intelectual como eu não podia declarar sua dor. Para eles, depressão era coisa de gente frágil.
Ninguém enxergou a minha angústia desenhada clandestinamente no quadro de pintura do meu rosto. Estariam eles cegos ou eu era que não sabia demonstrar sentimentos? Não sei. Como o mestre sempre nos alertou, ninguém é 100% vilão, nem 100% vítima. Eu era insensível e estava rodeado de pessoas com baixo nível de sensibilidade. Não precisava de aplausos, louvor acadêmico, gratulações. Precisava apenas de um ombro onde chorar. Apenas senti o cheiro de gente ao do meu lado que me dissesse: estou aqui, conte comigo. Quando o mestre nos levou a enxergar a coragem e grandeza do jovem TOC, ele nos fez um desafio. Vão vender sonhos para aquele jovem? Disse isso e se calou esperando nossa reação. Ficamos emudecidos, depois de eternos segundos com um nó na garganta. Sentíamos que estávamos perdidos. Era uma reação estranha para um bando de pessoas supostamente experientes. Não sabíamos o que dizer. Não sabíamos o que ele pensaria de nós. Havia alguns minutos nós o chatearmos, nos taxarmos de maluco. Agora tínhamos medo de ser taxados de maluco por ele. Não é isso insanidade? Balançamos nos extremos com incrível frequência. O mestre continuou calado. Seu silêncio nos desassossegava. Sabíamos debochar da desgraça dos outros, mas não aliviá-la. Éramos criativos em excluir, mas inábeis em incluir. Se alguém pedisse para o milagreiro fazer uma longa e bombástica oração para o jovem, seria uma tarefa fácil, mas pedir para lhe vender sonhos o deixara sem ação. Se Bartolomeu estivesse alcoolizado e lhe pedisse para fazer amizade com o estranho, seria tranquilo. Mas sóbrio era complicado. Se alguém pedisse para a mão de anjo bater sua carteira e depois devolvê-la para causar-lhe admiração, não haveria nenhuma dificuldade, mas cativá-lo com suas palavras era uma tarefa quase impossível. Se me pedisse para dar uma aula a ele, para mostrar minha cultura, eu não teria grande trabalho. Mas conquistar um estranho que é meu semelhante sem usar o poder da informação era-me uma tarefa dantesca. Eu sabia falar para grandes plateias, mas não sabia encontrar um ser humano com o que sou. Fora treinado para falar de Kant, Hegel, Augusto Comte, Marx, mas não sobre mim. O sistema havia achincalhado nossa humanidade e eu o alimentara. Como não havia manual sobre a melhor maneira de vender sonhos para um obsessivo e como o mestre se recusou a dar orientações, lá fomos nós inibidos. Eu, o mais culto da equipe, era o mais engessado. Boquinha de mel, mais surrado pela vida, agaçou-me também e tentou enfiar as mãos nos buracos para tentar o primeiro contato. O sujeito deu risada dele. Bartolomeu se sentiu um tolo e o jovem continuou seu ritual. Edson não se aguentou, virou-se de costas e pôs-se as mãos na boca, fazendo um esforço tremendo para sufocar as gargalhadas. De fato, de repente, o obsessivo se levantou e viu o orifício no centro da orelha de abano direito do milagreiro. Num ímpeto ansioso, enfiou o dedo no ouvido dele. A reação do outro foi imediata. Deu um grito estridente, dizendo: "Sai, demônio, que este corpo não te pertence." Suas palavras assombraram Salomão. A indelicadeza foi grande.
caindo em si, pôs as mãos na cabeça e percebeu que mais uma vez mostrava sua viciada atitude de partir para o lado sobrenatural. Dessa vez, porém, ele fora longe demais. Queria expulsar do cérebro do jovem uma doença psíquica que estava incrustada no inconsciente e no metabolismo cerebral. Salomão, consternado, disse com sensibilidade para a plateia de insensíveis: já fui chamado de louco, psicótico, doido, demente, insano, maluco, pirado, mas de endemoniado é a primeira vez. Vendo que machucara o jovem com a mais alta ofensa, percebendo que no fundo não aceitava as diferenças e que estava vendendo pesadelos e não sonhos, Edson olhou para ele e disse, sem meias palavras: desculpe-me, realmente desculpe-me. Fui profundamente indelicado, injusto, tolo e superficial. Acho que você é muito mais forte do que eu. Suporta o deboche público, enquanto eu procuro os aplausos. Ficamos fascinados com as palavras honestas e corajosas do Edson. Enfim, começaram a realizar um dos mais difíceis milagres, o da humildade. Eu, como ele, jamais pedira desculpas para alguém, fosse quem fosse. Éramos pequenos deuses, eu no templo do conhecimento, ele no templo da espiritualidade. Começávamos a entender que, quando somos frágeis, aí é que nos tornamos fortes. A partir desse momento, nos desinibimos, nos apresentamos ao jovem e começamos a entrar nos capítulos de sua vida. Ele tentara cursar psicologia, mas teve que desistir, pois seus professores disseram que um obsessivo não poderia tratar de doenças mentais. Tentava a faculdade de Direito, mas teve de desistir, pois seus professores disseram que um obsessivo com rituais tão histriônicos não poderia ser levado a sério por seus clientes e muito menos fazer debates nos tribunais. Não durava um trimestre a cada emprego. Ninguém queria dar oportunidade a alguém que parecia não controlar seu comportamento. Não conseguia namorar. Ninguém se interessava por um homem que era uma fonte de deboche. A exclusão tecia as vestes de sua existência. Todavia, era um ser humano fortíssimo. Como o mestre previa, apesar de enfrentar todo esse calor de dificuldades inexprimíveis, não se deprimia e muito menos pensar em tirar a própria vida. Como eu. Tinha importantes conflitos, mas acentuando os momentos em que se angustiava pelo sentimento de rejeição, aprender a viver com alegria. Curtia a vida, vivia melhor que os discípulos. Nós é que precisamos comprar seus sonhos. Ele sabia disso. Entrar no mundo desse jovem foi uma viagem maravilhosa. Foi uma viagem maravilhosa. Descobrimos um ser humano fantástico por trás de alguém socialmente ridicularizado. Após essa viagem de descobrimento desse fascinante continente chamado Salomão, o mestre o chamou para vender sonhos. Em seguida, nos conduziu para um lugar aberto. Não era uma praça, mas tinha algumas árvores. O ar ali era menos poluído. Nesse lugar nos falou de outro Salomão, o grande rei de Israel. Comentou que ele fora um jovem que tivera um excelente início de vida. Não queria ouro, prata, nem poder público, queria o mais excelente tesouro, a sabedoria. Diariamente bebia e respirava sabedoria e seu reino progrediu sobremaneira.
tornando-se um dos primeiros impérios antigos, e a relação com as nações vizinhas era regada de paz. Mas o tempo passou e o poder o embriagou. Ele abandonou a sabedoria e começou a se envolver em inúmeras atividades. Além disso, de tudo o que seus olhos pediam, ele se fartava, mas não se saciava. Por fim, deprimiu-se intensamente e teve a honestidade de dizer que tudo havia se tornado para ele uma fonte de tédio. Tudo era vaidade, nada nessa deslumbrante existência o animava. Após esse relato, o mestre completou o seu ensinamento. O grande rei teve centenas de mulheres, carros, palácios, serviçais, exércitos, vestes de ouro, honras e vitórias, como raramente algum outro rei o fez. Mas se esqueceu de amar uma mulher e de prestar atenção nos pequenos lírios dos campos, que representam a amizade e tantas outras coisas fundamentais. Quando ia discorrer sobre a última lição, entrou meu imprevisível companheiro, e mais uma vez fez todo mundo se esborrachar de rir. Chefinho, dá licença, disse Boquinha de Mel. Diga, Bartolomeu, falou ele pacientemente. Será que Salomão não se deprimiu porque teve centenas de sogras? Rindo da espontaneidade de Bartolomeu, o mestre respondeu dando-lhe uma fina espetada. Não sei, mas sei que há sogras mais amáveis que muitas mães. E arrematou com esta lição. O sucesso é mais difícil de trabalhar que o fracasso. Como ocorreu com Salomão. O risco do sucesso é a pessoa se tornar uma máquina de atividades, esquecer o sabor das diminutas coisas e abandonar aquilo que só os sonhos podem alcançar. A paisagem de uma fazenda, de um jardim, de um quadro pode excitar mais a emoção de observador do que de seu proprietário. Deus democratizou o acesso aos melhores prazeres da existência. Riscos são os que procuram esse tesouro, miseráveis. Ricos são os que procuram esse tesouro, miseráveis são os que pensam possuí-lo. E colocando as mãos em Salomão, o mais novo discípulo, ele o exaltou. Os grandes seres humanos estão à margem da sociedade. Aqui está alguém que tem muito pouco, mas tem tudo. Obrigado por nos vender seus sonhos. Gente, por hoje foi só. E até o próximo, viu?